Brasil, a política do pão e do circo. YouTube, Luiz Cacerere, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha os vídeos. Nós temos aí uma playlist no canal chamada Política Brasil. Clica lá que você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos relacionados à política brasileira. Brasil, a política do pão e do circo. Essa aí é a velha política, né? Se fala muito aí em nova política, na velha política, mas o que a gente vê no Brasil é a velha política do pão e do circo, baseada em cima da corrupção, baseada em cima da impunidade, com políticos milionários e um povo miserável. Essa é o resultado, né? Esse é o resultado da política do pão e do circo. Então a gente vê aí há anos no Brasil, né? A educação sendo deixada de lado, né? É a política do pão e do circo. A educação deixada de lado, a educação como uma grande plataforma para uma mudança de uma sociedade, né? Realmente deixada de lado. A gente vê a eleição no Brasil só sendo falada em épocas de eleição, né? O povo aí vivendo uma miséria muito grande e o povo aí falando agora de eleição, os políticos agora falando de educação, sendo que a grande política brasileira, ela sempre foi baseada em cima do pão e do circo. É a velha política do pão e do circo, que você dando pão e circo para o povo, você pode roubar à vontade, né? Então a gente está vendo aí, né, essa velha política do pão e do circo, em épocas de pandemia, são milhões de brasileiros na fila do osso, metade da população cozinhando na lenha, o povo vivendo um estado de miserabilidade muito grande e o governo aí falando de eleição, né? A eleição é um grande circo no Brasil, né? A eleição a gente tá vendo aí ao longo das eleições aí, a gente só vê eleição de pessoas desonestas e corruptas, né? A gente vê muita corrupção na política e a eleição é esse grande circo, né? A cada 2 anos eleição, é esse grande circo aí que movimenta, né, a velha política do pão e do circo. Esse aí é o primeiro ponto. Então você pega aí educação, saúde, né? Todos os temas caros para o nosso povo, né? Todas as questões importantes para o nosso povo, elas só são tratadas em épocas de eleição e depois elas seguem um rito violento, né? Que é o rito da corrupção e da impunidade. A gente vê muita corrupção na educação, muita corrupção na impunidade, e o que gera esse povo miserável aí, né? São milhares, né? Milhões de brasileiros na linha da pobreza. É uma miserabilidade crescente no Brasil, a fome e a miséria se espalhando, e os políticos aí discutindo o carnaval, né? A gente vê aí esse pão e o circo espalhado, né? Nessa velha política brasileira, que pelo visto não teve fim e que pelo visto não vai ter um fim muito próximo. Então a gente pega aí o carnaval, né, o futebol, são o circo, né, o verdadeiro circo para o povo brasileiro, né? Essas festas de final de ano é um circo, é o Natal vira um circo, é o carnaval vira um circo, é o futebol, né, esse eterno circo brasileiro, né? Dá lá o futebolzinho pro povo, dá uma cachaça pro povo beber, dá lá uma cesta básica para ele comer, e a corrupção come solta, né? No Estado Democrático de Direito, a corrupção come solta na política brasileira, juntamente com uma impunidade muito grande, né? Deixando esses políticos impunes e o povo aí, né? Na base do pão e do circo, caindo cada vez mais em desgraça, vivendo cada vez mais na pobreza, vivendo cada vez mais na miséria. Que a gente tá vendo aí, pessoal, a gente tá todo mundo trancado em casa, um desemprego muito grande, uma inflação muito alta, são milhões de brasileiros vivendo na miséria, a gente vê milhares de pessoas revirando lixo para poder comer, a gente vê aí 30%, né, da população brasileira devendo, né, com nome sujo, e os políticos aí falando de eleição, os políticos aí agora querem reabrir o carnaval, né? Agora querem fazer festa, fazer show, né? Quer dizer, fazer todo aquele circo, né? É aquela velha política do circo, do pão e do circo. E a corrupção, ela rodando solta no Brasil, né? A gente vendo aí muita corrupção, inclusive em época de pandemia, a gente vendo muita corrupção e muita impunidade, né?
A gente está vendo aí muitos políticos sendo absolvidos, políticos com ficha criminal, né? Uma verdadeira capivara aí de crimes. E assim é tudo solto, né? Uma impunidade muito grande. Parece que o roubo no Brasil realmente compensa, né? Que a corrupção no Brasil realmente compensa, porque basta você dar o pão e o circo e o povo logo ele esquece, né? Logo ele esquece da corrupção, logo ele esquece da impunidade. Então a gente está vendo aí, né, pessoal? Pessoal falando muito em fazer uma política nova, uma política diferente. Ora, como é que você vai fazer uma política nova com esses velhos políticos aí, né? A gente está vendo aí os mesmos políticos de 50 anos atrás, são os mesmos políticos que estão aí, né? São os mesmos políticos de 40 anos atrás, são os mesmos políticos de 30 anos atrás. Então o que a gente pode esperar de uma nova política, né? A velha política toma conta. E a velha política é a velha política do pão e do circo, da corrupção e da impunidade. Isso aí é a que está prevalecendo no Brasil de hoje, né? Não tenha dúvida. Agora a gente está chegando aí em festa de final de ano, já vem o Natal, o Papai Noel. Olha, pessoal, as crianças do Brasil, elas estão precisando de casa, de comida e de escola. Um presentinho não vai resolver o problema da criança brasileira. É importante dar um presentinho, mas o real problema da criança brasileira hoje é casa, é comida, é escola, principalmente escola, né? Para a criança poder estudar, para a criança poder se educar, para a criança poder se desenvolver e dar um ser humano melhor no futuro. Agora, com 2 anos de escola fechada, trancaram até muitas das crianças do Brasil, ia para a escola só para fazer uma refeição. Agora, com as escolas fechadas, estão passando fome, engrossaram a fila da fome. Então, isso aí a gente está vendo aí novamente, né? A velha política do pão e do circo. Agora vem Natal, depois vem Ano Novo, é aquele circo. Quando chega em janeiro, vem os impostos, né? Vem a conta, muito cuidado. O juro está subindo, a inflação está muito alta. Cuidado com as compras de Natal, para você não entrar em janeiro aí e ser mais um, né? Para engrossar as filas, né? Dos que tem o nome negativado aí, com o CPF negativado, né? Então, muita calma nessa hora, pessoal. Não é hora para gastança, não é hora para muito festejo. O Brasil vive um momento muito triste. O Brasil vive a sua pior crise socioeconômica, política e social. Então, a política do pão e do circo, né? Ela prevalece aí, a gente tá vendo. Agora vai chegar o povo vivendo na miséria, cozinhando na lenha, na fila do osso. E os políticos aí pensando em liberar um carnaval aí, né? Para distrair a atenção do povo, e a corrupção continua pegando solto, né? Lá nos poderes da República. Então é isso aí, pessoal. Nova política não existe. O que existe no Brasil é a velha política do toma lá da cá. O que existe no Brasil é a velha política do pão e do circo, baseada na corrupção e na impunidade. YouTube, Luiz Cassereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha os vídeos. Nós temos aí uma playlist no Brasil chamada Política Brasil. Clica lá que você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos falando sobre a política brasileira. Povo na miséria, governo na eleição. Povo na miséria e os políticos discutindo a eleição. Povo na miséria e os políticos discutindo o carnaval. Povo na miséria e os políticos discutindo futebol. Ora, é a velha política do pão e do circo. Brasil, a política do pão e do circo. Um abraço a todos, obrigado pelo vídeo e até o próximo vídeo.